Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso servidor PHP. Nós temos aqui alguns exercícios para o PHP, estão aqui, são 4, né, para o servidor PHP. O primeiro, pesquisar uma maneira de mapear os objetos no servidor com o banco de dados. O segundo, organizar as rotas. O terceiro, implementar o CRUD banco agência e os demais vínculos da pessoa. E o quarto, testar todas as rotas implementadas e corrigir os problemas encontrados, tá? Eu criei aqui um checklist, coloquei um item para cada uma dessas tarefas. Eu vou movimentar esse cartão para em progresso, tá? E com o tempo nós vamos mostrar como fazer, qual é a solução para esses exercícios que aqui estão em videoaulas também, tá? Muito bem. Em relação ao primeiro item, pesquisar uma maneira de mapear os objetos no servidor com o banco de dados, né? Na própria página do Slim, você vem aqui no Slim, tá? Aqui nesse menu lateral tem um menu chamado Cookbook, onde existem 3 sugestões de ORM para usar com o Slim. Tem o Eloquent, tem o Doctrine e tem o Atlas, tá? Nós vamos entrar primeiramente aqui na página do Eloquent. Então ele mostra como instalar utilizando o Composer, como configurar o Eloquent, como passar a instância de um controller para a tabela e por aí vai, né? Lá embaixo ele tem aqui a documentação do Eloquent, tá? Vou até entrar abrindo numa outra aba para a gente voltar ali depois. Então tá, essa primeira parte aqui, ó, o Eloquent faz parte do projeto Laravel e aqui tem os tópicos sobre ele, né? Tem o Get Started, iniciando, né, com o Eloquent. Então você vê aqui, tem uma opção para definir os modelos, para recuperar os modelos, inserindo e atualizando modelos, excluindo modelos, tá? Então uma coisa interessante do Eloquent é que ele trabalha com Active Record. O que é que isso significa? Que quando você define um modelo, esse modelo ele vai estender de model, tá? Então o modelo, sua classe de modelo, né, ela já vai ter todos os métodos necessários para persistir os dados, para consultar, enfim, os métodos CRUD do ORM, tá? Então um ORM que é Active Record, como nós estamos vendo aqui, ele funciona dessa forma, tá? Aí tem os prós e os contras de você trabalhar dessa maneira aí, tá bom? Muito bem, como é que você vai trabalhar então com o seu modelo aqui? Por exemplo, você quer colocar o nome da tabela no modelo. Então você define o seu modelo, flight, estende de model, é o model do Eloquent aqui, ó, você precisa usar esse cara, né? Esse modelo aqui, que é o modelo flight, né, o modelo de voo, no caso, ele tem um namespace app, tá? E aqui dentro da classe modelo, você cria um protected table que aponta para o nome da tabela no banco de dados. É dessa forma que você aponta o nome da tabela. Como é que você define uma chave primária? Protected primary key, e você informa qual é o nome da sua chave primária. E por aí vai, tá? Então ele vai mostrando aqui como é que você vai definindo os dados do seu modelo, tá bom? Nome de atributos, valores padrões de atributos, como é que você faz para recuperar dados do modelo? Então você vem aqui, ó, flights, que é uma variável, digamos que você está em outro arquivo, né? Num service, por exemplo. Daí você chama app, que é o namespace da classe flight, app flight, all. Por quê? Porque esse all aqui é um método estático que pertence a model e você herdou o flight de model quando você definiu esse modelo, né? Então aqui ele vai recuperar todos os registros do banco de dados, vai colocar nesse flights aqui, ó. Aí você faz um laço nessa lista e imprime o nome de todos os voos, tá? Aí ele mostra como colocar algumas constraints, como refrescar o modelo, como trabalhar com coleções e por aí vai, tá? Então aqui essa é a primeira parte, né, de como você deve trabalhar com o Eloquent, tá? Veja esse caso aqui, ó. Flight, where active 1, where destination San Diego,
update delayed igual a 1. Tá? Então ele faz um filtro aqui, né, para pegar os registros com base nesse filtro, e todos os registros que fizerem parte deste filtro aqui, eles serão atualizados com delayed igual a 1. Tá? Muito bem, daí ele traz aqui os relacionamentos, né? Relacionamentos são para um para muitos inverso, muitos para muitos, relação fazendo consultas com esses relacionamentos. Na parte de collections, quais são os métodos disponíveis para você trabalhar em cima das coleções. Mutators, ele vai mostrar como você trabalhar com gets e sets, tá? Recursos de API, paginação, atributos condicionais, relacionamentos condicionais e finalmente aqui serialization, né? Você vai, esses dois itens aqui, né, do menu, API Resources e Serialization, vai lidar um pouco aí com essa questão do JSON, né, de você retornar dados JSON para o cliente e receber dados JSON do cliente, tá? Então essa é uma das opções que é apresentada aqui pelo Slim. Ele apresenta uma outra que é o Doctrine. Ele mostra aqui também como instalar o Doctrine, inclusive ele mostra como utilizá-lo e tem até um exemplo no GitHub, tá? Aqui, ó, um exemplo completo no GitHub que mostra, né, como utilizar o Doctrine juntamente com o Slim, tá? Tem aqui toda as pastas do projeto, os arquivos, como é que eles estão organizados dentro das pastas, tá? Como é que você faz para rodar a aplicação e tudo mais. Se você quiser se aprofundar nesse exemplo, você pode fazer isso. Ok, e ele aponta aqui para a página da documentação do Doctrine. O Doctrine é um ORM Mapper, ou melhor dizendo, um Data Mapper, tá? Enquanto o Eloquent ele funciona lá como um Active Record, né? O Doctrine não, tá? Você vai ter a sua classe mapeada com a sua tabela do banco de dados, mas a sua classe não precisa herdar de nada. A sua classe ela não já vai pegar os métodos do framework, tá? Não, ela vai apenas ser mapeada para o banco de dados. Algo parecido com o que acontece com quem vem do Java lá com o Hibernate, né? O Doctrine ele foi baseado, né, no Hibernate, tá? Ele tem muito do que tem ali o Hibernate. Muito bem. Para que você utilize o Doctrine, os passos então são: você vai mapear a sua classe, né, e depois você vai utilizar um recurso do framework para conversar com o banco de dados, né? E esse recurso ele é chamado de Entity Manager, tá? Então quando você começa a explorar a documentação, tá? Você vem, por exemplo, aqui em Get Started e ele já vai te dar os passos aqui, ó. Primeiramente ele informa o que é o Doctrine, o que são entidades, e ele começa a trabalhar com um exemplo chamado Bug Tracker, tá? Aqui ele mostra como iniciar o projeto, né? Como startar o projeto. No caso, você criaria um composer com esses caras aqui dentro, depois você chamaria um composer install, e com base no composer JSON, ele vai instalar o Doctrine, né? Como nós já temos um composer JSON no nosso projeto, nós vamos instalar o Doctrine de uma outra forma, tá? Muito bem, como é que você obtém o Entity Manager? O Entity Manager é aquele cara que vai conversar com o banco de dados, né? Então você chama aqui o Entity Manager, utiliza o Entity Manager do Doctrine, tá? Você realiza algumas configurações, ok? Inclusive a configuração com o banco de dados, e depois, ó, você instancia o Entity Manager aqui embaixo, tá? Daí alguns colegas costumam utilizar DI, Dependency Injection, para injeção de dependência,
para passar o Entity Manager para as demais classes e poder utilizá-lo, né? Ou nós podemos utilizar um singleton, tá? Para pegar esse Entity Manager apenas uma vez e utilizá-lo na aplicação, que é como nós vamos fazer no nosso projeto, tá bom? Muito bem, então aqui tem bastante coisa também para analisar, para ler, né? E aí tem várias formas de você estudar sobre um ORM, tá? Você pode primeiro ler toda a documentação, né? E aí pronto, agora eu sei de tudo, vou praticar. Ou você pode ter uma visão geral do ORM, né? Como é que eu mapeio as classes? Então você procura algo assim na documentação, ó. Mapeamento básico. Tá? Então comecei criando aqui a minha classe. Olha, então tem anotações. Vou colocar uma anotação entity para a classe. Existe uma anotação table para colocar o nome da tabela. Olha, então para as colunas a anotação é column. Aí eu posso informar qual é o tipo. Posso informar qual é o nome da coluna. Tá? Então meu atributo é esse. O nome da coluna é esse aqui. Tá? E por aí vai. Ok? Então aqui você vai ter a noção de como mapear as classes. Já sabe como mapear as classes? Ótimo. Segundo passo. Como é que eu pego e utilizo o Entity Manager? Sabe desses dois passos? Então pronto, já está pronto para começar a consultar dados, a persistir dados, a excluir dados do banco de dados, tá? E aí com o tempo, essa é outra maneira de estudar, né? Com o tempo você vai se aprofundando na documentação, você vai lendo a documentação sob demanda. Quando você precisa de algo, você vem na documentação e pesquisa, né? Então tem essas duas maneiras de estudar, tá? Evidentemente nós não vamos nos aprofundar muito na documentação, porque é muita coisa aqui para ler, né? Fica aí a seu cargo, dependendo do seu perfil de estudo, tá? Eu vou colocar aqui agora alguns links que comparam o Eloquent e o Doctrine. Eles fazem Eloquent versus Doctrine, tá? Eles fazem essa comparação e é interessante que você dê uma analisada nesses artigos, nesses links, para você ter uma base para tomar essa decisão, né? Qual dos dois eu devo utilizar? E depois que eu passar esses links, né, a gente vai dar uma olhadinha só por cima desses artigos. Eu vou deixar para você ler esses artigos, tá? Daí nós vamos informar qual dos dois é que nós vamos utilizar no treinamento. Ok, deixa eu fechar esses caras aqui. O primeiro link é esse aqui, ó. Você pode buscar por esses termos no Google e ele vai te trazer esse artigo, tá? Quanto o Doctrine 2 é diferente do Eloquent, né? Daí ele começa falando que o Eloquent implementa o Active Record, enquanto o Doctrine implementa o Pattern Data Mapper. Então, para o Doctrine, as entidades são apenas arquivos simples PHP. E ele então começa a fazer uma comparação entre os dois, tá? Então, fica esse artigo aí já para você dar uma lida. Vamos para o segundo. O segundo é esse aqui, ó. Active Record Eloquent versus Data Mapper Doctrine. Da mesma forma, ele fará uma comparação entre os dois, né? São dois frameworks, são duas formas de trabalhar com ORM. E aí, alguns vão preferir uma maneira, outros vão preferir outra, tá? Quais são os prós e os contras? E para um projeto grande como o ORP, qual é a melhor opção? Então, esses artigos vão te dar uma noção disso daí. Temos aqui um terceiro, que é esse, ó. Ok, então essa comunidade aqui desse site, né, Slant, ela recomenda o Doctrine para a maioria das pessoas, tá? Na questão, qual é o melhor ORM PHP? O Doctrine foi ranqueado como segundo lugar e o Eloquent como terceiro lugar, tá?
E aqui tem algumas postagens, né? Alguns colegas informando quais são os prós e os contras de cada um. Interessante também para você dar uma olhada. Finalmente, nós temos esse link aqui do GitHub. Tá? Onde o colega ele vai trazer algumas considerações, vai fazer algumas considerações e abaixo ele traz alguns exemplos, né? Esse exemplo aqui, AR é do Active Record, ou seja, ele está utilizando o Eloquent neste exemplo, tá? Então ele traz um exemplo de aqui é um cache repository, daí ele traz o post, traz algumas questões, ó, o que é que está fazendo, como é que eu devo utilizar isso, que dados ele tem, quais são as pré-condições que eu deveria me preocupar a respeito disso, tá? Então, questões interessantes, ele já responde aí mesmo no fonte, tá? Daí vem um post consumer, prós e contras, e aí ele vem aqui para o data mapper, tá? DM data mapper. Então a mesma coisa, a mesma ideia implementada das duas formas para você comparar aqui. Primeiramente ele faz as considerações lá em cima, depois ele coloca o fonte, né? E algumas questões também. As mesmas questões que ele fez lá por Active Record, ele faz aqui para o Data Mapper e responde. Legal? E aí você tem uma visão bem interessante das duas opções que nós estamos apresentando, né? E alguns colegas ainda colocam aqui algumas mensagens. Muito bem, então no nosso caso aqui, nós vamos preferir o Data Mapper, tá? Ou seja, nós vamos utilizar o Doctrine no nosso projeto, tá bom? Próxima aula então nós vamos instalar esse cara no nosso projeto e vamos começar a utilizar.